E aí, pessoal, mais um episódio do Ócio Saudável. Estou com meu amigo aqui, Vinícius, sou o Rafael Sodré. Fala, Vini. É isso aí, Rafa. Estamos aqui em mais um episódio muito especial, porque hoje a gente está aqui com um casal empreendedor e inovador, né? Um casal famoso de conquista. Sim, um casal de médicos, né? É, exatamente. Cris e Daniel, sejam bem-vindos, estejam em casa, sintam-se à vontade. Obrigado, oportunidade excelente estar aqui e falar das nossas iniciativas. Sim, excelentes que são iniciativas. Né? Não só excelentes, na verdade, né? Porque assim, impactam diretamente na vida das pessoas, né? Então, esse tipo de inovação, de tecnologia é o que a gente espera, né, para a nossa sociedade, de fato, né? Sim. Mas antes de a gente falar né, nós vamos falar muito da diabetopédia, né, que é a Wikipédia do diabetes. Do diabetes. Gostei dessa analogia, né? Dessa chamada. Mas aí, como é que foi a história de vocês? Como é que vocês se conheceram também, né? É isso que eu ia perguntar. A primeira história do casal, né? Momento love. É uma história longa, Tenta resumir. Mas olha, 2 médicos. E a gente se conheceu no Dia dos Médicos. De 18 de outubro. Dia 18 de outubro. No Clube Holmes, em São Paulo. Tava com medo dele errar o dia, mas graças a Deus ele acertou. Eu tô bem de data. E eu tinha terminado o namoro. E um amigo meu falou assim, vamos entrar de penetra ali numa festa dos médicos? Eu falei, vamos. Do Hospital São Camilo. Do Hospital São Camilo. Mas já eram formados, né? Já éramos. Eu estava fazendo a residência de radiologia, ela está fazendo de endocrinologia. Isso já respondeu, né? Radiologista endócrino. Né? E aí nos conhecemos naquele dia e começamos a namorar. Desde então... Né? Não vamos perguntar. Não precisa falar de tempo. Mas e a respeito da formação de vocês? Eu vi vocês falando que estavam em São Paulo fazendo a residência. Como é que começou? Como é que foi lá atrás, faculdade? O que é que levou vocês até a medicina? Olha, eu já tinha um sonho de ser médico desde criança. Eu já sempre estudava biologia e tinha aquele fascínio ciências sociais, pelas ciências, né? E tinha um gosto por química, por física. Mas eu também admirava vários médicos aqui de Conquista, né? Como eles faziam a diferença na sociedade. E eu trouxe muito isso para a minha profissão, para a minha atuação, de fazer a diferença na vida da pessoa. Eu sou radiologista, então na faculdade eu percebi que eu tinha um fascínio muito grande pelo diagnóstico. Eu gostava de resolver aquele problema. E pegar um detalhe que ninguém achou e fazer a diferença na vida do paciente. Porque você dando um diagnóstico correto, isso impacta diretamente no tratamento, né? Você está dando a chance dele se tratar corretamente. Com também. certeza. E muda o prognóstico, né? Muda o prognóstico. Então, às vezes, você está achando que é um tumor, não é? É uma outra coisa. E resolve com antibiótico, né? Ou resolve com intervenção mais simples. Então, você faz diferença. Onde quer que você trabalhe na medicina, você tem que procurar fazer essa diferença, ser o algo mais. E Cris veio de Vitória, né? Não, sou Colatina. Colatina tem café. Cidade universitária também, né? Sim. Eu sempre quis ser médica, desde criança. Meu livrinho de 15 anos está lá, sonho, ser médica e pediatra. Mas eu mudei no meio do caminho. Filme preferido, Fred Krueger. A Hora do Pesadelo. Mas... Tá doido. Porque lá eu vi, eu nem dormia quando eu vi. Ficava uma semana sem dormir. Eu já me fantasiei de Fred Krueger no Halloween desses aí. Então, eu sempre quis ser médica. Assim, eu sou super feliz com o que eu faço. Endocrinologia é uma área que, assim, na residência de clínica médica, eu acabei optando por endócrino. Sempre gostei de bioquímica, era monitora de bioquímica na faculdade. Então, é uma coisa complexa, assim. Não é todo mundo que gosta, porque envolve tudo. E hoje, assim, o endócrino, a gente tem que ver o paciente como um todo, né? Então, assim, eu sou muito feliz com o que eu faço. Apesar de ser uma área que não tem procedimento, né? Mas eu me sinto bem feliz com o que eu faço. Acho que eu não faria outra coisa. Agora, Daniel é poderoso, viu? Porque geralmente o homem que vai para a cidade da esposa. Ela que vem atrás de você, viu? Exatamente. A minha família é italiana, né? Assim, uma família grande. Acho que o Dani, quando foi lá várias vezes, ele falou, Cris, aqui eu me assustei um pouco. Mas italiano tem que falar assim, italiano, né? Vai lá. Passamani e Ferrari. A minha família
Eu sou até cidadã italiana, então acho que, assim, na verdade, a família... Passaportezinho vermelho, passagem livre. Eu vou pra fila normal, eles passam direto. Bacana demais. E endócrino é mais nesse momento, né, mundial, obesidade lá em cima, Sim. né, diabetes, enfim. Isso aí eu acho que provavelmente convergiu para o que a gente vai tocar aqui hoje no assunto. Mas antes disso, eu queria entender de vocês, assim, durante o processo de formação de vocês e vida profissional, o que levou vocês a uma vida mais tendendo ao empreendedorismo, pensar em coisas inovadoras, o que é que na vida de vocês puxou para isso? A formação contribuiu ou não contribuiu? É mais uma questão pessoal? Olha, eu diria que eu sou old school, né? Eu sou um médico tradicional. Mas com o tempo eu fui percebendo que a gente tem que passar por um processo de transformação digital para atingir os pacientes. As pessoas não entendem os processos, as ideias, da mesma forma que entendiam antigamente. Hoje tudo é mais dinâmico, tem outra linguagem. Então você tem que acompanhar a tendência, acompanhar o mundo, para entender seus pacientes também e para você se fazer entendido. Então, a gente tem que conhecer as mídias digitais, tem que conhecer os aplicativos, tem que tentar falar essa nova linguagem mais dinâmica dos vídeos e dos reels e das postagens, porque senão você não vai conseguir atingir o paciente, né? E não é só passar uma receita, não é só dar um laudo, é você fazer que a pessoa entenda que ela é o principal protagonista nesse processo de melhora, de cura da doença. Ele tem que ser um participante. Não é só seu conhecimento isolado que vai fazer isso. Eu gostei disso que você está falando, porque a gente está num mundo hoje, né? Que a gente vê muito médico, né? Até rede social. Rede social. E algumas coisas realmente são, né, exageradas e até antiéticas e ilegais. Sim, né? Sim, com certeza. Mas Com base quando na é bem legislação feito, atual, como né? você falou, eu acho isso super importante. Né? Porque uma fala bem feita e que seja uma instrução boa, a internet consegue acessar milhões de pessoas que talvez não teriam isso. Né? Mas que nesse meio tempo aí vale até um recado para nosso Conselho Regional de Saúde, né, e federal, revisar também a questão da legislação de propaganda médica, né? Porque a legislação é muito antiga para o que a gente vive hoje. A regulamentação, se a gente for levar o pé da letra, nada pode. Nada pode. Nada Arroba pode. Luiz Cláudio. Luiz Cláudio, eu mando recado para ele direto. É verdade. Luiz Cláudio é o delegado aqui do doutor Luiz, vamos lá, escuta a gente aí, E é né? interessante falar isso, porque foi Grande tenista, viu? Grande tenista. grande tenista. E foi uma luta agora para conseguir que saiu no fim de dezembro a lei da telemedicina, né? Porque até ali perto do fim Com a pandemia não queriam, que agilizou. não queriam autorizar a primeira consulta, né, médico? Sim, mas paciente. agora pode. Agora foi, mas... Assim, o que você estava falando de emprego do Daniel, até não... Ele sempre teve... Eu lembro que um livro que logo que eu conheci, que ele falou, você já leu esse livro? Segredo de Luísa. Já leu esse livro? Não li. Esse livro, Segredo de Luísa, fala sobre a moça de Minas que criou a goiabada cascão. Nossa. Que ela foi empreendedora. Minha boca virou um pó. Você lembra disso? Então, o Dani sempre quis tentar aí alguma coisa, ele sempre teve essa vontade. Já perdeu muito, mas... Todo empreendedor perde, né? Uma hora vai. Eu falei, Dani, eu tô esperando pra gente morar em Fort Lauderdale, tá? Meu futuro, eu quero. Vale a pena você ver aqui o episódio do Érico, né? Nossa. O episódio do Érico, você vai ver o tanto de tropeço que ele teve e onde ele tá hoje, né? Então, assim... E ele mesmo falou, pode ser que eu vou tropeçar de novo. Dani sempre teve essa veia, assim, sempre foi muito digital. Quando a gente namorava e até me puxou um pouco pra isso, que eu sou mais... Mas até perante os outros médicos, ele reclama muito, Cris, você não sabe fazer isso. Eu sou ótima perante a maioria. Mas ele é bem exigente, mas, assim, em relação a essa parte digital. Mas ele, no início, eu lembro, por exemplo, ninguém gravava e fazia DVD. No nosso casamento já foi música de um CD que ele mesmo gravou com músicas que ele baixava.
Então ele sempre teve essa... Esse old school dele aí foi modéstia, uma falsa modéstia. Nossa, total. Não, eu digo old school em relação à medicina, né? Mas eu sempre gostei da parte digital. Foi um Jack, né? Ou um nerdão, né? Sempre foi nerd. Eu também gostei, então eu tô falando. Deve gostar de Star Wars também, quer ver? Gosto. Olha lá, se Não chegar... tanto assim, mas não, gosto. Não, você é mais. Né? Eu gosto dele, foi assim. Foi não é mais que ele não é da Star Wars, não, viu? Ele gosta daquele outro lá do... Mas eu gosto de outra coisa que todo nerd gosta, que é Fórmula 1, entendeu? E aqui tem muita gente, né, em Conquista. É verdade. E a Diabetopédia, como é que começou essa história? Conta pra gente aí. Olha, a Diabetopédia foi uma iniciativa derivada da clínica dela. Eu ficava reclamando do consultório. A Cris tem uma clínica de diabetes, que chama DM+, Clínica DM+, que nasceu com o conceito de incorporar coisas positivas na vida do diabético. Porque a gente tinha alguns pacientes que não voltavam. O impacto da notícia do diabetes é algo muito difícil, né? É um diagnóstico para a vida inteira. Sim. E você sabe que você vai ter algumas complicações. Muitas vezes passa pela aceitação. Peraí, né? se não cuidar. O problema passa pela aceitação, né, do diagnóstico. Sim. Começa por aí, né? Passa por uma negação. E muitos somem, às vezes somem 2 anos, já voltam com algumas complicações. E tem a questão da limitação da compreensão também, que a gente sabe que é importante no nosso meio, né? Eu acho que, assim, o que você está falando, assim, que eu acho que foi o mais importante, o foco, foi você ter uma informação de qualidade, porque na internet hoje você tem... Se você digitar lá, vai aparecer milhares de coisas. Então, isso confunde a cabeça dos pacientes diabéticos, aquela cura milagrosa, aquele chá que vai resolver. Então, foi mais nesse intuito, a minha reclamação sempre foi essa, os pacientes. Muitas vezes, quem está na mídia são pessoas que querem até vender alguma coisa, vender uma ideia. Quando você vai ver que é vender um produto. Então, a gente... Um curso. Você tocou num ponto que é um ponto que a gente percebe no consultório, independente, assim, até da especialidade, é que nós estamos acostumados a querer um resultado, na verdade, uma solução milagrosa, né? Uma pílula, né? Um botãozinho que você aperta e que resolve. No diabetes não é assim, né? Quanto mais as pessoas que estão desesperadas por uma solução, aí que é uma resposta rápida, perigo, né? E elas são vítimas desses golpes. Então, se você chegar hoje na internet, tem várias coisas assim, olha, eu vou curar seu diabetes, vou baixar sua glicemia, ou chá disso, daquilo, chá poderoso, mas é só uma isca para te vender alguma coisa. E uma pesquisa recente da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, de 2020, mostrou que só 8% das informações que estão na internet e nas redes sociais são verdadeiras sobre diabetes. É isso que eu penso, sobre diabetes. Sobre diabetes. Meu Deus, 8%. Então, 8%. assim, o que eu falei com o Dani? Se a gente tiver uma fonte de informação que seja para o público leigo, para o paciente mesmo, que seja leve também, porque eu acho que você apavorar o paciente quando descobre a doença é muito ruim. O paciente tem que ser seu aliado. Você tem que trazer ele com você para você ter sucesso. Rapaz, que dado alarmante, hein? É um dado alarmante. 8%. E eu fico pensando agora com essas chat GPT, né? Porque ele é alimentado por isso, às vezes, né? É a inteligência artificial. Eu já testei o chat GPT. E aí? E, olha, eu vou dizer que 80% das informações que ele traz são muito genéricas, assim, né? Olha, você deve consultar seu médico, deve fazer isso. Ele erra em algumas coisas, assim, olha, principalmente, assim, questões mais específicas de tratamento, de prescrição. Ele erra. São erros significativos. Para quem não sabe, né, o chat GPT é um recurso, né, de inteligência artificial, até da OpenAI, né, que é o Elon Musk, até um dos sócios dela. Para variar. Para variar. Agora também vai um abraço pro meu amigo Elon Musk. Em breve eu vou voltar ali visitar, meu amigo. Então, veio com um furor aí, né, que, não só ele, né, mas acho que ele foi o que deu mais, porque acho que a própria Microsoft tem também. Essas grandes empresas todas estão investindo, né? Mas é isso que o Daniel está falando, né? Às vezes a informação tem, o problema é a fonte. Rapaz, isso até... E a precisão, né? Isso até passa por uma discussão ética de vários pontos de vista, né? Porque você fala de 8% só da informação, falando do diabetes só, né? 8% da informação, ela realmente é válida, é verídica. E aí você... falar de regulamentar
esse tipo de informação, aí você começa a ferir a liberdade de expressão. Rapaz, então até que ponto, né? Onde é que é esse ponto de equilíbrio, né? Então, por isso que nós médicos, não esses médicos, assim, tô falando médicos tradicionais, que fizeram residência, que têm especialidade, a gente tem que se posicionar na rede social. É isso que eu acho. Muitas vezes, eu não gosto e tal, mas é importante. Porque quem acaba aparecendo são essas outras pessoas que muitas vezes querem vender esse resultado imediato, essa cura milagrosa. Então, os pacientes precisam ter acesso fácil também à informação de qualidade. Então, isso que foi, assim, o boom aí que a gente pensou para a diabetopédia foi isso. Que vocês começaram a Nós pensar? começamos em setembro de 2021. Foi, Então, na pandemia. Foi na Foi pandemia. durante a pandemia. Porque dentro Aí você ficou em casa, ócio. sempre, né? Sempre o ócio favorecendo não a consegue criatividade. ficar parado. Nós também fizemos uma pesquisa entre os pacientes da clínica e teve um paciente que marcou bastante. Foi já? Foi justamente. E ele falou assim, vem cá, se você tivesse hoje uma ferramenta, o que te ajudaria no seu processo assim, do início da doença? Olha, quer saber, um lugar onde eu pudesse extrair essa informação, ter um ânimo assim, para continuar e que eu não duvidasse daquela informação. Então, a gente teve essa inspiração maior a partir desse paciente. Jardes é treinador, ele é educador físico e descobriu diabetes tipo 1 com 16 anos. Então, foi um processo... Ele ajuda muitos pacientes que descobrem. Eu até, às vezes, dou o telefone dele. Sabe, o paciente está meio triste, desanimado. Eu dou o telefone dele. Mas isso é bom, eu faço. Tem uns pacientes que são... Ele aí, assim, E atualmente ele está muito melhor, assim, na época, assim, até pela questão da condição financeira, orientei. Às vezes o paciente também não tem acesso nem à informação sobre o que ele tem direito, porque o diabetes tem alguns direitos pelo SUS, sabe? Então, acho que a gente tem que orientar. Eu sempre fiz isso, que dá trabalho você fazer todos aqueles protocolos, preencher aquela papelada, mas vai fazer muita diferença na vida de pessoas que não podem comprar, sabe? Você trouxe informação, só voltando um pouquinho no início da sua fala, sobre os médicos com boa formação se posicionarem, né? Dentro da endocrinologia, você tem a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, não é Sim, isso? e tem a SBD. Que é a de diabetes. Isso. Eu vou te falar de um exemplo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Quadril, né? Que o atual presidente, que é o Marco Antônio Pedroni, que foi meu chefe lá em Curitiba, ele trouxe para dentro da sociedade, né, um programa de comunicação. Eu discuti com ele e outros colegas também discutiram, e ele montou um programa em cima disso, onde ele convida os próprios colegas da sociedade, né, são sócios da Sociedade Brasileira, a criarem um vídeo e passam através da SBQ esse vídeo, onde a pessoa pode ter acesso a um conteúdo de fato real. Porque existiam muitos colegas prometendo um monte de cura milagrosa, com infiltrações malucas, aquela coisa toda que você vinha falando, que é mais ou menos a analogia do que acontece lá. Eu não sei se vocês têm esse relacionamento direto aí com a sociedade de vocês para tentar também algo do tipo. Não, a sociedade, ela está bem mais presente nas mídias. A sociedade, tanto de diabetes, começou a fazer podcasts. Mas ainda aquilo, a pessoa quando vai no Google, eu sempre falo com os pacientes, você tem que ver de onde você está olhando. E que, assim, no início foi muito difícil para a gente médico ter um paciente que tem informação. Porque hoje em dia o paciente saiu no Jornal Nacional falando de Victoza, de Saxenda. Então o paciente, ele já chega sabendo que outra coisa, que tem medicações para o diabetes que diminuem a chance de você morrer de coração, de você ter redução de mortalidade cardiovascular. Então, o cara já chega falando, eu quero. Então, você não pode omitir ou achar que o paciente não tem condição de comprar. Então, atualmente, a gente está num nível onde você está no guideline da Sociedade de Diabetes, até do ADA, que é a Sociedade Americana, e na nossa, que assim, se o paciente tem doença cardiovascular, você tem que prescrever um inibidor de SGLT2, se ele tem doença renal. Então, você tem que falar. E escrever no prontuário. Falo sobre, indico o uso, e se ele não tiver condição financeira, você tem que escrever. Porque senão lá na frente ele vai falar, por que você não me deu? É isso aí. Poderia até te processar, entendeu? Então hoje a gente tem que ter todo esse cuidado, porque os pacientes têm informação. Isso é ótimo. Mas uma coisa que a gente deixa claro na diabetopédia é fugir da automedicação. É isso. E se apegar ao seu médico. Porque na internet você tem qualquer tipo de informação, a qualquer momento.
E isso induz, às vezes, a interpretação de que você pode usar aquela medicação e, às vezes, você tem uma contraindicação, você não pode usar. Você tem um problema renal, você tem um problema hepático, ou essa medicação não se ajusta ao seu tratamento. Como é que as pessoas acessam a Diabetopédia? O que é? É só uma página? É um aplicativo? A Diabetopédia é um aplicativo Sim. construído em PWA, que é um formato novo de aplicativo, que é uma aplicação web portátil. E vocês fizeram tudo. Daniel que fez essa parte. Eu não, eu só fiz a parte de mais de conteúdo. Sim, mas o Diabetopédia, contratei um rapaz para mim. Não, tudo vocês. Não, a gente construiu a Diabetopédia através de uma plataforma low code. Para quem não sabe o que é low code é um tipo de plataforma na internet que você constrói aplicativos digitando muito pouco código, ou quase nenhum. Basicamente criando uma estrutura visual, diagramática, arrastando elementos e você consegue construir o aplicativo. Então, a Diabetopédia foi toda criada nessa plataforma. Uma informação low ótima, code. Na verdade, Sim, quando você arrasta um elemento desse, provavelmente por trás disso já existe um código sendo digitado. Sim, deve ter uma machine learning lá que vai para frente. Construção, exatamente. Então, a gente construiu e teve a ideia de lançar esse aplicativo justamente para ser a Wikipédia do diabetes. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a chamar pessoas do universo do diabetes para falar dos seus problemas, das suas experiências com diabetes, de uma maneira que não perdesse o incentivo. Olha, eu consegui, você também pode conseguir, tenho essa relação com diabetes. Então, tem nutricionistas que já escreveram artigos, Então, oftalmologistas. Bem pequenas, assim, coisinha mínima para a pessoa dar uma lida e tal, nada... Explicando os problemas. Mas eu vi algumas coisas lá que os conteúdos são... tem algumas coisas mais... Eu tava até falando no bastidores, assim, que não é para mim... E ó que eu já sou médico, né? Mas tem umas coisas ali que eu não sei mais, não. Mas tem, sim, eu vi que tem umas coisas ali que é grátis, né? Tudo é grátis, mas não é só para paciente, né? Tem coisa que aprofunda bem, né? Tem coisa que achei legal os mais. verbetes lá, achei legal. Os A proposta foi assim, englobar todo o universo das pessoas do diabetes. Então, um médico pode consultar também, um enfermeiro, profissional de saúde, um próprio paciente, né? No início, o Dani ficou meio assim de escrever de remédio, podiatra. né, Dani? Lembra disso? De colocar os remédios. Eu falei, mãe, a gente tem que colocar. As pessoas querem saber. Ribelsus, entendeu? Que é... Colocamos os remédios, mas não colocamos as doses. Não colocou dose. Para não incentivar essa automedicação, né? Claro. Não, e tá escrito lá. Isso tudo tá tudo escrito. Na primeira página, isso aqui não é, não sei, né? Você colocou de automedicação. Então é bem... A gente tem sempre esses avisos, né? A interpretação dos exames depende do seu médico. Dá para você chegar, olhar os exames e... esse mês eu não vou porque tá bom. De acordo com aqui, ó, tá falando lá na internet. Se bem que DM1 já tá assim, daqui a pouco eles vão nem precisar da gente. Com as bombas e tal, o cara já olha o controle, já dá hemoglobina glicada, já vê que tá tudo ótimo, nem vem. Então, assim, DM1, assim, é muito mais difícil que o DM2, assim, né? De um modo geral, porque... Tem todo esse estigma da questão de insulina, né, Dani? Então, o DM1 realmente é um diagnóstico que pega muito no início. Se for uma criança, eu acho que até depois é melhor, porque para ela aquilo já é normal. Já basta. As crianças no início, elas choram. Então, no final, depois, quando vai medir a glicose ou quando vai... não chora mais, porque já acostuma. Então, aquilo vira uma rotina. Mas o DM1, assim, e a gente leu bastante sobre isso, né, amor? Estudou. Que, assim, os próprios pais de pacientes e pacientes com DM1 são os que mais investem em tecnologia em diabetes. Né? Muita coisa que foi feita, que hoje a gente tem os sensores de glicose, que é o Libre, né? Que é maravilhoso. É um absurdo de bom isso aí, hein? A maioria foi investimento, fundo de investimento. Os pais juntam dinheiro para investir em pesquisa para poder melhorar a qualidade de vida dos filhos. Olha que coisa maravilhosa. Amor, né? A palavra é essa. Amor. Amor. Concordo plenamente. Eu conheço alguns pais que têm filhos nessa situação e o quão importante é esse tipo de tecnologia na vida deles, né? Agora, demais. Você conheceu esse PWA por conta do Diabetopédia ou você já sabia que existia? Foi por conta da Diabetopédia. Eu comecei a fazer alguns cursos de como desenvolver programas.
Falei, rapaz, isso aqui é muito difícil, viu? A linha C++. do a linha do tempo para você aprender um Flutter, uma linguagem dessa, um Jitter, é muito longa. Aí eu comecei a procurar atalhos. Porque quem constrói conteúdo tem a questão do tempo. Você precisa construir conteúdo de forma rápida. O conteúdo muda, né? Ainda mais com internet e tal. Você tem que colocar numa linguagem que atraia o consumidor daquela informação. E aí eu conheci essas plataformas low-code e no-code. Hoje, quais são as maiores plataformas? Tem o Bubble, que é uma plataforma Tá falando grego para mim, tá, gente? Tem o Flutterflow, que é uma low-code também. E tem o Glide, que é uma plataforma no-code. No-code? No-code. Zero? Vocês também conhecem Agora, isso, Rafael? Eu tenho não uma todas mi- essas. eu Agora, tenho a isso mínima para os noção. seguidores que Já a vi gente que todo tem, mundo é isso aqui nerd. tá tendo uma aula, viu? Tá, tem uma aula. É sério? Porque assim, nós dois somos médicos, tudo, mas a gente tem muito de inovação. Então, tem muito empreendedor aqui que assiste isso que você está falando, está sendo uma... Isso é bem bacana, porque assim, ó, na época de faculdade, só para lembrar um detalhe, a gente tinha uma república e só era eu de estudante de medicina, o resto era tudo estudante de computação. E aí eu peguei um livro dos meninos a ver, C++, aprendi a programar, fiz uma calculadora, foi quase eu larguei a medicina. É porque o mundo é viciante, o negócio. Você fez uma calculadora em quase 20 páginas. Né? Exato. Mas O C++ é uma linguagem bem prolixa. Mas ao mesmo tempo é isso aí. Você toma muito tempo, né? O Érico tava falando disso, né? Porque ele gosta disso, mas que ele falou, não quero mexer mais com isso não. Mas Daniel demorou, né, amor, pra fazer. Não, mas você pega uma plataforma dessa que não tem código nenhum, só arrastando elementos é mais rápido. Só arrastando elementos. E essa última que é a no-code é qual que você falou? Glide. Né? Que a outra é a Bubble e a Bubble, Flutterflow. E Glide. E grego pra mim. muitos aplicativos hoje você não precisa instalar. Você acessa, nuvem, né? Por exemplo, a Diabetopédia. Você acessa, não precisa do www, Sim, você coloca diabetopédia.app. Você já entra no aplicativo. E ela se transforma no aplicativo no celular, né? Aí é difícil para mim entender isso. O navegador, ele te dá a opção de você instalar no meu celular já tem. o ícone do site ou do aplicativo na sua área de trabalho. Eu tenho um rastreador de carro que funciona assim. Isso é o PWA. O Google Form faz isso também, né? É o futuro, porque a tendência no mundo é de desinstalação de aplicativos. Na verdade, o 5G também para isso, né? Para rodar mais com a internet, você ter menos processador no seu aparelho, né? Qual a vantagem de você instalar um aplicativo? É que ele roda mais rápido. Você não dependeria tanto da internet. Senha. Mas com a promessa do 5G, você não vai ter mais essa necessidade. Você vai prescindir dessa necessidade de armazenar. Para a gente ter isso logo. Porque a gente vive num mundo assim, eu sinceramente, quando até os laboratórios tem aula que começa aquele negócio de ter que criar senha, gente, pelo amor de Deus, você tem senha, milhões de senhas. Porque toda hora você tem que fazer um negócio, você tem que criar uma senha. A segurança faz parte. Faz parte. Não sei, acho que tinha que ter outra coisa. Eu tenho tudo assim, eu começo a anotar tudo num... O Dani tem gerenciador de senha, né? Eu anoto em bloco de notas. Sempre tudo que a gente vai fazer de qualquer aula, o cara quer que você faça naquela plataforma uma nova senha. É difícil. Mas o problema também é que você vai criando novas senhas e os ladrões vão também criando tecnologias para pegar, né? Então vai ficando cada vez mais complexo. Vão até na frente, né? Infelizmente, né? A capacidade deles para... Como o mal é sempre melhor, parece, né? Nossa senhora. Quando chega no aeroporto, por exemplo, eu desligo o Wi-Fi, desligo o Bluetooth. O Dani fala que não pode usar o Wi-Fi do aeroporto. Você tá super exposto. Exatamente. Eu não uso, não. Agora, eu vi assim, né? É de graça. Sim. E patrocínio, difícil, né? Tá tentando difícil, aí, né? Essa turma mesmo que ajuda vocês na parte... digital, de dos conteúdos. Rede social. Não, porque você não escreveu todos. Sim, eu não escrevi todos. A nutricionista, não sei o quê. Foi tudo na camaradagem, né? Sim. São pessoas interessadas em compartilhar experiências e ajudar, a princípio. Mas em qualquer empresa que você trabalha com anúncios, você tem que ter relevância, né? Você vai criando essa importância, essa autoridade ao longo do tempo. E é natural, né, que venham patrocinadores, que venham pessoas interessadas em participar da experiência. O negócio é o seguinte, a gente, por exemplo, se muitas pessoas acessarem a Diabetopédia, vamos supor,
Os meus pacientes gostam bastante, assim. Aí ele vai olhar aquele conteúdo, vamos supor que um oftalmo escreveu, ou que uma nutri escreveu. Então, se de qualquer forma você está aparecendo ali. Sim. Né? Então, e assim, de laboratório farmacêutico, é o que eu estava falando com o Dani. Tem toda a questão da lei de privacidade. Compliance. Tem um nome bonito para isso, compliance. Compliance. Resume tudo isso em compliance. Compliance para eles hoje... É bem complicado. Então, assim, eu acho que... a gente, aos pouquinhos, acho que primeiro a gente tem que ter mais relevância. Eu achei bem legal o que o Dani fez, foi até a ideia dele. Se o paciente, por exemplo, ele mora aqui em Conquista e tem o ícone para ele ir para a associação, né, dos pacientes diabéticos, por exemplo, de Vitória da Conquista. Então, eu achei bem legal, porque já mostra, inclusive, mostra a localização, né? Já mostra a localização. A localização. Em que ano vocês começaram isso? 2021. 2021. Durante a pandemia. Só foi durante a pandemia mesmo. Antes não tinha um embrião da ideia, não. Foi só durante a pandemia. Foi na pandemia. A gente resolveu em julho fazer isso aí. Em agosto eu comecei a ver como eu poderia fazer isso em menos tempo. E a parte digital hoje ainda é toda sua. 21 de setembro de 2021 nasceu a primeira versão. E vem cá, o feedback dos pacientes que utilizam. Gostam bastante. Os meus pacientes são os que mais utilizam, né? Que mais... assim, até você convencer o paciente, porque muita gente que tem resistência, os idosos, né? Às vezes tem mais dificuldade. Mas vem melhorando muito. Os netos vão junto nas consultas, aí já ajudam, entendeu? Aí eu acho legal. Você tem percebido que os pacientes novos que chegam no seu consultório já conhecem o diabetopédia ou só depois que você apresenta? Não, só depois que eu apresento. Porque dá para você, inclusive, no sentido até de apresentar isso para a própria sociedade e tal, você fazer um estudo de qualidade do paciente no momento que chega perguntando do conhecimento do diabetes, né? Você apresenta o diabetopédia e na próxima consulta você pergunta tudo de novo e você vê, aí você faz um comparativo. Posso fazer um questionário, prova, adoro aplicar prova. Porque você faz isso e você gera um indicador, né? Para mostrar a importância do conhecimento. Do acompanhamento, da retenção do paciente na conduta, vale na dieta, né? Até para você linkar isso com a sociedade de diabetes, sociedade de endocrinologia. É porque como a gente tá na docência, aí fica toda hora as coisas de pesquisa na cabeça aqui, indicador. Quando a diabetopédia a gente pensou justamente isso. Isso a gente chama de gamificação do tratamento. Gamificação do tratamento. O paciente testar seu conhecimento e a partir desse conhecimento ele ganhar um crédito, ele ganhar um desconto, ele ganhar um... Só que para fazer isso aí é bem mais complicado, porque depende de um desenvolvimento bem mais pesado, de um investimento muito maior. E eu estava conversando com o Cris, eu falei, Cris, poxa, a gente não pode nem gamificar o tratamento, porque a gente não tem uma base de dados para gamificar. Mas eu falo até antes de gamificar, porque gamificar é o que você falou, né? Exige uma interface ali que o paciente, dentro do aplicativo, ele começa a responder perguntas, né? Eu sei porque a gente tentou criar alguma coisa desse tipo, mas em outra área. Eu falo assim, de pesquisar mesmo o nível de conhecimento do paciente antes dele conhecer o diabetopédia e depois de conhecer o diabetopédia. Não, tipo assim, eu mesmo fazer com folha de papel mesmo. Isso, fazer uma pesquisa. Talvez um questionário até mais simples, né? Simplificado, 10 perguntas, 20. Aí tem que conversar com estatístico para ver o que é que vai ser estatisticamente relevante. Olha, ótima ideia. Envolver a sua sociedade, eles vão adorar. Porque aluno a gente arranja. É isso aí, porque os alunos são... Faz um trial assim, de um mês com a diabetopédia e depois é uma boa ideia. E realmente. A parte digital hoje ainda é toda sua. Não tem ninguém que te auxilia, não? Não, ainda não. Mas uma boa notícia à vista, porque a diabetopédia ela foi selecionada pelo estado da Bahia no programa Centelha, programa Centelha 2. E ela foi aprovada agora na 3ª fase e ela vai receber um recurso para a gente justamente avançar. E falar uma coisa aqui, né, Daniel? Muita gente aqui te conquista, né? Muita gente. Isso é legal, né? É daqui que passou nesse Centelha? Foi, tem muita empresa daqui. 25% dos trabalhos aprovados no Centelha foram de conquista. Da Bahia, né? Do estado da Bahia. Do estado da Bahia, 25%. Nós representamos 25% da inovação do estado da Bahia. Isso foi... Eu falo assim, isso eu achei fantástico o negócio dele. Aqui a gente é o novo Vale do Silício. Porque tem aquele negócio... Vale do Silício que se cuide, viu? Como é que é o nome do negócio que você fez um curso? Hubs? No Hubs Sudoeste. Foi lá que eu conheci o Érico, conheci o Ebert também. Não, 100% dos episódios aqui a gente sempre fala do Hub, né? E vamos falar, eles ajudaram vários nesses Hub Sudoeste, grande abraço, obrigado por tudo. Aí, do tá Centelha. Várias reuniões, o Dani, eles ajudaram.
devem ter te ajudado nessa questão. Demais, Eles demais. ajudaram vários nisso aí. Eu comecei o processo de transformação digital pelo Hub Sudoeste. Eu comecei há 2 anos. E desses 25 daqui, muita coisa da área de saúde. Você não é o Sim. único, não. A Você não manda pujança assim, da É. área de saúde em Conquista é muito grande, né? Tem também, acho que Guanambi entrou, né, no meio, teve gente também. Tem uma outra cidade, mas a maioria foi Conquista. Muita Que coisa legal, não sabia não. Eu vi que ele passou, ficou fazendo, porque tem que fazer negócio de custo, né? Isso. Planilha. Cronograma. Cronograma. Eu não Que é sou uma coisa que muito... médico não tá habituado, né? Não tá Mexer com habituado. doença. Não tá. Não tá. Planilha e tal. Faculdade dá essa formação pra gente? Não. Não dá. É a né? vida que É dá. a vida. Não dá mesmo. Mas depende, né? É. Depende. Se você entrar na comissão de formatura, você tem que fazer as planilhas. É verdade. Depende se você for aquela... Lembra o que rolou agora? Ave Maria, meu Deus Meu do céu. Deus do céu. É, E o que eu fazer da gostei, forma correta, o que eu gostei que o Dani fez da Diabetopédia foi assim, os ícones são bem coloridinhos, leve, Os verbetes. Moderno, né? os eu achei verbetes, dá massa uma os ideia verbetes. leve. Os verbetes, né, mas achei melhor até vocês explicarem, né? Vai lá, Dani, explica dos verbetes. A gente fez Foi ideia dele, verbete. a diabetopédia é como se fosse um dicionário, uma enciclopédia do diabetes, construída colaborativamente. Por enquanto, eu construí 80% do conteúdo. Já tô crendo aqui. Colaborativamente, eu tenho 80% também. Né? Mas a ideia é que seja colaborativo mesmo, com todo mundo Até participando porque você como guardião. coloca lá, né? Sugira um verbete, né? A gente coloca os botões para você. Se você quer assumir aquele conteúdo, Isso. ter uma experiência boa com aquele assunto, você pode ser um guardião. Como a Wikipédia faz, né? Então, você é o guardião daquele verbete, daquele significado. Isso. E nós temos a intenção assim de traduzir para outras línguas. Por enquanto, consolidar no português, mas a próxima língua que a gente quer é o inglês para alcançar mais gente. Você mais chegou a ter pessoas. reunião com alguém? Nós tivemos uma reunião com Eu falei, gente, Daniela. uma empresa da Holanda que ficou interessada no formato e queria ser a sede da Diabetopédia na Holanda. Eu falei, olha, por enquanto não dá não. Mas isso é massa. Oxe, não dá o quê, rapaz? Não dá? Se perguntasse pra mim, dá, Ou que dia, né? dá, e se Bora. puder me levar. Mas a questão são os custos, né? Para você estabelecer uma base em outro país, já começa com $10 mil. Mas eles não iam ajudar em nada, né? Não. Eles iam facilitar esse processo porque para você estabelecer uma base, você tem que ter uma marca. Para registrar uma marca internacionalmente, você tem que atender os requisitos do Protocolo de Madrid. Então, a Diabetopédia é uma marca registrada em território Não tinha um brasileiro. cara da Índia que tem? Tem, mas o dele é uma marca informal. Não Ele não não é marca registrou. Mas não é né? registrada. A Depois que eu fui Diabetopédia descobrir. é registrada. Depois eu fui descobrir que tem uma Diabetopédia, que é um canal do YouTube na Índia, Olha aí, foi. que são os médicos endocrinologistas da Índia que tem um canal de TV no YouTube. Mas indiano chama diabetopédia também? É isso que eu fiquei na dúvida. Eles falam diabetes, mas no hindi é Medamerra, que é urina doce, Entendi. o diabetes, que já está... Tem um indiano que já descreveu o diabetes há 5 mil anos, chamava Sushruta. Então já tinha a descrição no sânscrito, que é aquela língua antiga da Índia, já tinha um capítulo só de diabetes. E para você estava falando, como é que é? Para tirar a marca, Pulou o assunto, mudou. só para eu entender É uma marca registrada no Brasil, mas para você atender o Protocolo de Madrid, o Protocolo de Madrid é um escritório que existe em Bruxelas, que foi uma reunião que teve em Madrid, que você registra ali e você registra já em todos os países do Protocolo de Madrid. Mais de 100 tem países. esse custo aí que você Esse falou, custo é né? $10 mil para você registrar uma marca internacional. Eu acho que nesse momento aí não Ainda cabe, tá não, no porque o projeto está E nascendo, é uma startup. E esse pessoal da Holanda é o quê? Eles queriam utilizar como utiliza aqui? Não, eles queriam criar uma base na Europa e facilitar o Protocolo de Madrid, mas para você criar uma base na Europa, você tem que ter um escritório. E tem que ter um escritório, você precisa de um advogado.
E o custo que a gente está acostumado com advogado aqui no Brasil não é um custo lá fora. É diferente. Né? Muito diferente, né? Quando você vai botar na planilha, aí você tem que ir pelo caminho crescente mesmo, sabe? A gente ganhar tem que ter relevância, mais acessos, né? Eu ganhar acho que esse é o acesso, objetivo. Mais gerar patrocinador, receita, né? e partir para esses passos talvez maiores. assim, por exemplo, tentar investir em prevenção, talvez dos pacientes, algumas prefeituras, entendeu? A gente tá, Sim. tipo, nessa Você vibe. investe em tráfego pago? Já investi mais. Eu adoro, inclusive estou procurando um gestor de tráfego, viu, pessoal? Vou lhe indicar um, Tem, chocolate, meu tem amigo chocolate aí, vamos indicar você aí, viu? Peraí, eu não sou igual a vocês, já vi que todo mundo aqui é nerd, envolvido com isso. Gestor de tráfego, tipo assim, a gente tá, por exemplo, no Instagram e aparece assim, anúncio, como que vocês colocam? Anúncio pago. Só que ali existe uma gestão que não é feita ali direto no Instagram, né? Você tem outras maneiras, né? Que é através do Facebook, Google não é Ads. só- Não, o Google eu sei que você pode colocar para você aparecer antes, Pode. né? É Mas, isso assim, que é. Quanto Não, mais não é só clicada isso. que você também tem, isso pode elevar, né? Não é só o... Existe toda uma análise do público que acessa, Não né? é um- Enfim, é um o nego- público que você quer atingir, quanto você vai investir. Ele entende tem também do algoritmo, né? o algoritmo. Porque o algoritmo do Instagram é diferente do YouTube, é diferente do Google, né? As palavras-chave. É um negócio... É uma ciência. E à medida que você Meu Deus. investe, você vai entendendo mais seu público, aí você vai incrementando o seu E algoritmo. às vezes, Então, a você depender vai da plataforma, aprendendo- ela te ajuda mais. Por exemplo, o YouTube, ele te ajuda nisso, porque o interesse do YouTube é quanto mais você tiver, né? Aí você tem que. Então, por isso que a gente tem que lembrar, você tem que se inscrever no Tem que nosso se inscrever no canal, boa, Nossa, se inscreve saudável. aí, né? Clica no sininho lá, né, pra receber a notificação. Senão você não. É tipo assim, senão eles não lembram, né? Que Isso. você assistiu. Isso. Mas Né? é bacana isso aí, esse investimento em tráfego Agora, pago. Né? Você acha que, assim, eu acho que tem que ter a lei, né? Compliance é importantíssimo. Mas às vezes, eu não sei. Por exemplo, é um negócio tão legal, precisa tanto de patrocinador, né? Sim. E- É um problema de saúde pública. E, por exemplo, problema de saúde pública. Você já olhou Posso Mas isso, falar alguns isso- dados e aqui? assim, Pode, se a com empresa certeza farmacêutica, que tem muita verba, né? A gente sabe, tivesse talvez mais facilidade para ajudar, né? Porque vocês estão precisando de patrocinador. Isso é Sim. claro e evidente. Senão você já estava lá na Holanda. Né? Proposta veio. É isso. Proposta Não veio. não foi porque não teve o recurso, Você, né? você tá no Prêmio Euro? Você se inscreveu? Me inscrevi no Prêmio Esse Euro. prêmio é legal. Quem sabe vem aí uma Se você, uma ficar premiação. se você ficar já entre os 50 primeiros, né, já tem uma premiação bacana. E agora né? você tem, né? Com a Centelha tem, né? Tem Tem um uma... recurso, né? Eles chamam de... Como é que é? É um recurso que vem, eu esqueci como é que é. Subvenção. Tem uma Subvenção. colega sua que no passado ela ficou entre os 10, eu acho, que é a Ana Mayra lá de Feira de Ana Santana. Mayra, sim. Ana tem- Mayra, gente boa demais. É. E o Endonews, que é um grupo de endócrino, foi um médico, um endócrino de Goiânia. Ele montou um grupo no WhatsApp, onde ele pega todos os artigos. Cara, eu não sei, assim, ele coloca no Google Tradutor muita coisa, mas assim, ele coloca tudo que saiu naquele grupo, entendeu? Você nem consegue acompanhar, porque assim, pra gente, atualmente, tá difícil acompanhar. Não, tá todo É um mundo, né? artigo- O tempo E inteiro. assim, tem artigos que não têm relevância. Saiu agora do eritritol, falando, tipo, o grupo que tem doença cardiovascular, quando foi ver, era o grupo que estava usando... Você não pode, uma coisa é você correlacionar causa e efeito, né? Então, é um trabalho, assim, Então, isso tudo vai gerando pânico, né? Mas aí ele coloca, e ele ficou entre os 10. Ficou entre os 10. Foi a primeira edição do Prêmio Euro. Eu um falei com o trabalho Dani, de se ele endocrinologia. ficar, né, amor? E não é nem um aplicativo, é um grupo de WhatsApp. É um grupo de WhatsApp. Eu falei com o Dani, É se ele mesmo. ganhar, a gente quer o dinheiro, eu quero um percentual para a sociedade de Da diabetes, associação, né? Associação de Diabetes de Conquista. Lisiane, mandar recado aqui, se o Dani ficar... Lisiane é nutricionista, que é uma das Sim. Ela tem autoras diabetes de vários, tipo 1. de vários capítulos aí da diabetes. Foi nesse prêmio que a Ana Mayra participou junto, disputou com ele, eu acho. Sim, acho que Foi. disputou com Foi. ele. Foi. E Disputa você feia. já se inscreveu? Vai se inscrever? Já me inscrevi. E É quanto pra- que é? Eu acho que em abril eles começam a selecionar os trabalhos. Então agora, né? Eu falei com o Bem Dani pra ver bacana. se não colocava um outdoor, pra ver se as pessoas seguiam. Olha, eu tive essa ideia. Calma, eu posso nem ser selecionado. também. Não, porque o Prêmio Euro tem votação. Tem votação. Até dos médicos, Sim. né? Tem. Mas eles separam 10 trabalhos. Isso. 10 propostas. né? Tem um filtro antes. É, sim. Não, mas eu digo assim, para as pessoas conhecerem. Tem muita gente que nem sabe, né? Para talvez saber que tem que não é nem aplicativo, né? Esse como que é? PW. É um aplicativo. Um aplicativo, em é. PWA.
Quando eu falo para os pacientes, não é aplicativo, é Mas, na verdade, é um aplicativo. É um aplicativo, só que num formato novo. Na verdade, a gente conhece o aplicativo de entrar lá na lojinha e baixar. Isso, é igual o Daniel falou, isso está acabando. Tá acabando. Né? Tá acabando porque a gente fica preso. Por exemplo, quem tem iPhone tem aplicativo que tem lá, mas não tem no Android. Né? E com isso, acabou. Você mesmo Você não armazena nada no computador. Tá na rede. Você ia falar de alguns dados aí do diabetes, né? O diabetes, as pessoas perguntam quanto representa do Brasil diabetes. Mais ou menos 10% da população brasileira tem diagnóstico de diabetes. 10% da população brasileira. É um negócio absurdo. E a maioria é DM2, só uns 3% seria DM1, assim. Então, relacionado com obesidade e hábitos de vida, né? Sim, sedentarismo. Mas o dado que choca e que assusta é que metade das pessoas que hoje têm diabetes, tem glicemia alta, tem resistência à insulina, não sabem ainda. A maioria não... Não, metade não Em sabe. 2008 foi feita uma pesquisa no Brasil em que você tentava estimar isso aí. Mais ou menos, eles examinaram várias pessoas, metade não sabia que tinha glicemia alta. Pode ver que o público maior é de homens, né? Que a gente tende a não fazer, tende a não fazer tanto os exames de rotina quanto as mulheres, né? As mulheres fazem mais. Sim, as mulheres fazem mais exames de rotina. O que eu acho interessante do diabetes, assim, muito, é que, assim, a população, de um modo geral, às vezes tem gente que não quer medir. Por exemplo, tem pai, irmão, você já sabe, tem histórico familiar, tá gordinho, não quer medir, para justamente fugir, sendo que tem que ser o contrário, porque se você descobrir no início, a gente tem um pré-diabetes, né? Se você descobrir no início, você pode tomar medidas, perder peso, fazer atividade física, principalmente, tô falando da M2, né? No diabetes tipo 2, que você pode retardar o início da doença ou até não ter. Então, é justamente o contrário. É justamente nessa fase em que essas medidas que são de mudança de estilo de vida fazem diferença. Depois, quando você se tornar diabético... Não, ainda assim, tem até vários estudos. Mas você já é diabético. Sim. E se você tiver resistência aumentada à insulina ou for pré-diabetes, você pode conseguir impedir esse avanço. Agora, talvez o Daniel até vê mais, porque ele também é nerd, radiologista. Né? O Dani é nerd. É nerd. Eu também vi o cara foi falar do... Não, mas isso não é... a gente não elegi. A gente fica em contato com a tecnologia. É isso aí. Fica na frente do computador. Você, então, até mais do que... Eu também fico muito. Mas como é que vocês estão vendo? Você está vendo até mais, porque tem muito mais inteligência artificial na radiologia, né? Mas você está falando disso, eu vi um programa que o Einstein... Ele disponibiliza todo paciente que entra no Einstein, porque é para ver síndrome metabólica. Eu também já vi. Achei fenomenal aquele negócio. Não, você responde o questionário, né? E aí tem um machine learning que ele já bota, tudo, sai uma... Já coloca assim, quanto que você tem sua idade metabólica. Já assusta, a pessoa fica apavorada. Eu recebi ele já aqui estima a probabilidade de você ter... diabetes. Porque tem uma Hoje calculadora. A gente fala que é disglicemia, uma alteração na glicemia. Tem uma calculadora na Sociedade Brasileira de Diabetes, onde você coloca lá idade, seu peso, circunferência abdominal, ele já calcula. Tipo assim, para ter uma noção. Então, eu acho que o mais importante também, que eu acho que eu tentei colocar lá no aplicativo, foi a questão de tentar fazer atividade física, dentro do possível se manter no peso. A obesidade é que está causando a pandemia de diabetes. Isso né? É uma grande verdade. Agora, um outro assunto que a Diabetopédia aborda também é a questão da saúde pública. Quando a gente fez a Diabetopédia, a gente tentou se enquadrar nos ODS. Sabe o que são os ODS? Perfeito. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Isso aí. Então, imagina a vida de um diabético tipo 1. Você usa 8 agulhas por dia, não sei quantas seringas. Depois você tem que jogar isso tudo fora. É isso Não, aí. as canetas, tem as canetas. O impacto ambiental disso aí. É violento. Então, a gente tem também esse conteúdo da forma correta de descartar, gerando Legal, menos problemas para o meio ambiente e menos acidentes também. Isso aí é o ESG da Diabetopédia. Exatamente. Vai, praticamente. Então, o impacto ambiental de você também jogar medicamentos, antibióticos, insulina fora, existe.
Então, a gente tem que minimizar todos esses potenciais problemas, né, que podem surgir. E o paciente pergunta? Sobre como descartar? É, Você sabe que às vezes na correria a gente acaba esquecendo, mas muitos perguntam, porque a gente às vezes tem que explicar, você tem que colocar na geladeira. Isso ainda é uma dúvida muito frequente em principalmente quem usa insulina, né? Mas tem que trocar agulha todo dia, tem tudo isso. Aí os pacientes acabam não trocando muitas vezes devido à condição financeira, mas o certo é trocar todo dia. Senão você já começa a perder a efetividade da medicação. Vou dar um exemplo. Eu cheguei no hospital de base, tem uma paciente, uma criança com DM1, e ela usa Lantus, que é uma insulina que vem na caneta. E tava, tipo assim, ali na pediatria, na parte que ficam as enfermeiras, não tem ar. Tá um calor danado lá. Uhum. E tava, tipo assim, porque a insulina pode ficar fora, assim, até uma temperatura de 26 graus. Passou disso, já começa... Nossa, quem compra Então, isso assim, tá tava um 80. quente. Eu cheguei, e assim, a menina com a insulina nas alturas, não sei o que. Eu falei, cara, esse negócio não tá funcionando. Falei, onde é que... Aí, quando eu olhei, tava em cima do armário, onde tem tipo que bate o sol. Ei, que beleza. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes na correria do dia a dia a gente acaba deixando. Mas a gente tem que ensinar tudo pro paciente. É difícil, porque é corrido. E é isso aí que eu tava vendo. Acho que deve ser muito mais difícil para vocês fazerem, mas e vídeo? Porque tem um vídeo lá, né, que é um desenho. Foi você que fez aquele desenho também? Pô, ficou massa aquele desenho. Parabéns, ficou massa. Ele fez um vídeo, né, Dani, do dia do diabetes. A introdução. Como é que fala? Eu não sei se como é que fala o nome daquilo. É um desenho, né? Diagrama? É um curta. Isso. É um curta animado sobre a diabetopédia. Eu fico pensando assim, vídeos sobre isso. Vou fazer um vídeo com o Cris falando sobre o descarto. Porque isso aí numa unidade básica de saúde, pô, isso aí seria fenomenal. No próprio jogar na plataforma de YouTube, entendeu? Esse é o próximo passo. E aí você precisa disso, né? É o próximo. Mas Aí, ó, ele não precisa deixa de patrocinador. Precisa de patrocinador. Sabe o que é? Ele é leonino. Então você falou, Dani, bora gravar assim, você me filma. Ele não aceita, entendeu? Tem que ser tudo perfeito, tem tudo isso. Mas olha o ósseo saudável, tudo perfeito, entendeu? Tudo bem produzido. Mas hoje em dia... Tem que ser assim, igual o ósseo saudável. Não que seja ruim, obrigado. Nosso chefe que tá ali atrás na nosso chefe já gostou. Já gostou, O sorriso não encaixa no Estúdios rosto. flamboyantes. Estúdios flamboyantes. Muito legal aqui. O Vina tá ali, tá aqui, Little Hand tá ali atrás, tem muita Assim, gente. eu acho isso massa, legal. Mas hoje, eu acho que eu não tenho essa capacidade, mas a gente vê esses influencers digital, parece que ele tá numa TV Globo. Aí você vai ver, o cara tem um negocinho ali. Então dá pra fazer em casa. Dá. Mas o problema, acho que é muito, né? É muito vídeo. Mas a gente tem que depender do volume e o tempo que você tem disponível para isso, E vai depender né? também, às vezes, de gente para ajudar. E é isso. Eu sou ótima, assim, eu não... Quer dizer, não sou ótima, não. Mas assim, eu não tenho vergonha, assim, muito. No início eu já tive mais, mas Daniel falou, você tem que ir. Então, assim, eu fui indo. Você Como eu sou colocando ela pra descendente frente. italiana também, você sabe que fala, Mas né? vocês não estão fazendo isso na hora produtiva de vocês, né? É na hora que não tá no trabalho. Na hora que a gente chega em casa. E às vezes a gente não consegue, né? Às vezes não consegue. Vida corrida, filho. Então, e a profissão... Eu vou falar mais de uma vez, só que a gente vai ajuda, tá precisando de patrocinador, uma coisa boa, ideia boa, porque Exatamente. pode contratar, contratar tal colega, faz um vídeo desse para nós, para poder aumentar, né? E produzir conteúdo não é eu fácil. achei que era assim, que eu ia chegar de noite em casa e ter aquela inspiração. Não é. Você já deu aula gravada? Uma vez me pediram para fazer uma aula gravada. Não, é fácil, faz a aula gravada. Não é, você vai ter que fazer a aula do mesmo jeito, fazer os PowerPoint, e aí você fica lá gravando em casa. Aí você fala, pô, errei isso aqui. Tá lá no minuto 15. 15 minutos, você faz umas 4, 5 horas, você faz 15 minutos. Nossa, é difícil. Muito difícil. Editar vídeo, tudo É igual telemedicina. A gente pensa que vai ser rápido. Eu atendo telemedicina no consultório, atendo gente de São Paulo, do interior da Bahia, de Porto Seguro. Dá muito trabalho. Dá. Porque você tem que enviar aquelas receitas Sim. com uma assinatura digital. É difícil, às vezes a pessoa não ouve, cai a ligação. Então, assim... A rede não é boa em todo canto, né? Então, assim, assim, a gente pensa... até o conselho orientou ser o mesmo valor da consulta, porque é cansativo, entendeu? Que você tem que fazer aquilo tudo, enviar é responsabilidade. Eu acho que ajudou muito. Na pandemia, então, foi... Não, vai ajudar demais, né? Acho que não tem como brigar contra isso. Com né? certeza, eu Agora, o gosto. que você falou é verdade. Você faz a consulta, quando você está com o seu paciente, ele já sai com a receita. Aí você acaba a consulta com ele ali. Doutor, você vai enviar agora? Vou fazer. Aí você Você passa mais o tempo de consulta fazendo. Aí depois tem que fazer a receita ali, porque enquanto você estava com ele ali, você não... Não né? consegue. Então, demora, né?
Esse é o lado bom da tecnologia na saúde, né? Você disponibilizar para o paciente que está longe, está numa área remota. Mas eu achei essa ideia legal da gente fazer uns videozinhos, amor, sobre diabetes com informações básicas. Isso, de armazenamento essa aí de insulina. Eu achei massa. Essa de descartar essas coisas aí, eu achei muito legal. Então, assim, de armazenamento, a galera tem dúvida. A gente Se troca a agulha todo mapeando dia. os locais onde você pode descartar na cidade. Toda cidade tem uma farmácia que colocou recolhe isso aí. esses insumos. E aqui hoje, é onde é? olha, aqui você tem ali na Praça do Gil, tem várias. A tem Formulise, eu acho que a é. Drogazil, tem a... Eu não consigo lembrar o nome da outra. Sempre foge. Pague menos? Pague menos, isso. Pague menos. Eles Igual- recolhem. Isso é igual pilha, né? É que igual o supermercado pilha. recolhe, né? Então é bom saber, ó. Né? isso Quem é tem um importante, parente, né? Quem Existe uma lei para isso. tem né? as coisas, tem um Medicamento local para também. descartar, né? Você não pode jogar o remédio É. no lixo, porque Hoje, quando você contamina lençol fabrica freático. um Isso. medicamento, você tem um processo de logística e você também tem uma legislação hoje sobre logística reversa. Quem vai recolher esse medicamento, quem vai recolher essa agulha, essa seringa. Então, tudo isso tem que estar definido, né? Quando você fabrica um medicamento, fabrica um aparelho, uma pilha. Então, já tem essas Não, e você está acostumado legislações. também com isso, porque na radiologia sempre teve que ter cuidado com contraste, Sempre. né? Agora, isso, Contraste isso com qualquer material, isso é radial. interessante, né? Porque nós estamos pensando o paciente que está aqui em Vitória da Conquista. E aquele que está na zona rural, né? Então, para ele descartar isso... Ele Tem não que vai ser juntar. Não, atingido, né? se a gente for pensar, a gente tem muitas barreiras, Tem, né? né? Geográficas, culturais, Culturais. educacionais, que até atrapalham um pouco o tratamento, mas na grande maioria a gente consegue, né, atingir a população. Tem muito Na- que avançar. E a internet tá para isso, na tecnologia. Ela, todo mundo eu acho tem que ela ajuda acesso, muito né? nessa informação. Sim. Né? Sim. E às vezes o vídeo é mais fácil, né? É isso, eu acho Porque que o a vídeo ia ser escrita- legal, Dani, de A escrita, fazer. talvez a pessoa... A gente sabe. Tem preguiça. Tem a questão da preguiça. Nem todo mundo tem a facilidade de entender um texto, né? Dentro de Conquista, vocês divulgam a diabetopédia só para os pacientes Só eu mesmo, pros meus. e os colegas médicos? Ó, da a especialidade? Diabetopédia mandou tem até pra algumas um canal pessoas. no Instagram, tem um canal no YouTube, que a gente vai começar a produzir conteúdo. A gente tem Diabetopédia. Diabetopédia. Eu, quando fiz o projeto, eu já peguei todos os canais. Né? Então, gente, se inscreva lá, hein? No Diabetopédia. Instagram tem Peguei no orientação, Facebook, peguei no né, Instagram, Rafa? peguei no- videozinho Sim, explica tem. como é que faz. Então, o Instagram tá @diabetopédia. E aí lá tem os videozinhos explicando como é que faz essa questão que não é aplicativo, né? Que é o PWA. Pra mim Então, assim, É um aplicativo. é um aplicativo. Não, É um aplicativo. é um aplicativo. É um aplicativo. Pra tá? mim, eu penso igual o Daniel, o novo tempo do aplicativo. Tá, é pra Até gente pra gente que- sair das plataformas das... A gente vai ficar na briga, que é bolacha, é biscoito, é bolacha. Mas bacana é uma demais, né? excelente ferramenta pra gente sair dos iOS, dos Android da vida, né? Porque você não depende deles pra ter o Sim, e aplicativo. também para quebrar essa inibição de você achar que você não pode desenvolver um aplicativo. Você pode desenvolver. Um aplicativo de médico, de relevância pública. Você fala assim, não sou programador. Não, você pode desenvolver, né? Tem ferramentas hoje para isso Você que você também pode foi em algumas- levantar o seu... Né, a moço? sua Você foi em iniciativa. alguma prefeitura fazer... Você foi em alguma cidade, ele foi A gente participou de um evento lá em Tarantim. Tarantim foi a primeira cidade a receber a Diabetopédia. o Dani Pra foi. gente fazer a gente fez um evento lá em praça pública, nós medimos Que massa. a Eu não glicemia fui, não. Eu fiquei e, com as meninas, porque foi e logo que a os- gente tava voltando de férias, mas ele foi. e os postos de saúde de Tarantim, Potiraguá, já tem cartazes lá da Diabetopédia. Que bacana, viu? Aqui Eu não peço colo- até o nosso secretário de saúde aqui para aproveitar. a Eu já presença falei, aqui. ó, vamos lá fazer a apresentação oficial que a gente coloca lá. Tava na coçando saúde. aqui já. Mas pelo menos Importante demais Pra para a falar, população, ué. importante demais para a população. Eu tô aqui ouvindo e pensando, isso é importante demais. E- A gente tem que divulgar isso aí, bicho, que é uma iniciativa local Gente, isso reduz com um custo. impacto gigantesco na Reduz custo população. pra saúde. Não, E, vamos fazer. e o custo da saúde tá muito caro. Então, Assim, tudo- você sabe que os pacientes diabéticos são os que mais demoram para ter alta dos hospitais, então isso gera custo, né? Vocês estão mais falando se de interna. custo, tem a Federação Internacional do Diabetes. E lá, você pode pesquisar, tem um atlas do diabetes, 20% dos custos de saúde estão relacionados com diabetes, no mundo inteiro. É alto. O Altíssimo. impacto é gigante. Tá louco, 20%.
Tem uma indicação da bariátrica até porque é diabetes que É um cruzamento de várias coisas, né? Obesidade, resistência isso. insulínica, diabetes, Não, sedentarismo. E você estava falando aí da Aí, se questão a gente for do... cruzar mais dados aí, pegar as artroses da vida, tudo, aí Não, você começa, né? E Cris estava envolvido. falando aí do negócio do exercício, né? Você lembra que o Nelson virou e falou? Sim. 6% da população brasileira está matriculada na academia. É muito... 6%. Dessa galera que tá matriculada, quanto que vai? Tem essa ainda aí, Ainda né? tem isso, né? É assim, é lógico que não tá contando ali o cara que joga bola, a peteca, O né? cara que Mas, corre ali na mas- avenida. tênis. mas 6%. Falando de Então, assim, academia é um mesmo. número ainda muito baixo, né? Muito De quem baixo. pratica. Mas a É um galera pouco, né? caminha. Acho Tem que tem um povo que caminha. Mas mesmo assim, é baixo. Isso tem que se fomentar mais, né? E às vezes, talvez a nossa geração, talvez mude um pouco isso. Porque eu até tive, né? Vou falar com a minha mãe, não, eu tive isso dela. Me obrigava, tudo, tanto que eu gosto. Mas nem todos... a nossa geração tem mais essa visão do esporte. Meu filho, você tem que fazer esporte. Ah, sim. Sempre coloquei. Você arranja um esporte pra você ir, porque não pode ficar em casa, não. Né? Isso é Não, importante. mas a nossa geração, os pais já obrigavam. Mas eles não faziam. Não fazia. Entendeu? Não é isso? E se você pensar, provavelmente o seu consultório deve ser parecido com o meu nesse percentual, mas assim, 80% dos pacientes eu prescrevo atividade física. Ah, eu prescrevo, eu tenho receituário falando que tem que fazer. E é uma dúvida muito grande que os pacientes acham que não pode fazer musculação, idoso. Tem que fazer. Tem que fazer. Que é a sarcopenia. Essa Que, companhia é inclusive, grave, né? é um fator de risco para o diabetes. Porque quanto menos músculo, pior é a sensibilidade à insulina. Entendi. Exatamente. Então, tem que fazer atividade física. Eu escrevo, não é só caminhada. É isso, é academia. Tem que ter exercício de força, que ou é pilates, né? Ou Isso é importante pro diabetes, pra osteoporose, qualidade de vida, né? para tudo. Independência, né? Nós estamos chegando no fim, mas eu tenho uma pergunta ainda. Ah, manda. Ah, A próxima doença que vocês vão fazer aí, qual que é? Já Um fez aplicativo? diabetes, né? Então, Olha, eu Vamos acho aí. que uma que merece é a obesidade. Se merece. Tem esse cruzamento com diabetes, é um problema também de saúde pública. E as pessoas ainda têm muitas dúvidas, muitos receios sobre a obesidade. É um Preconceito. ferimento Existe na um autoestima. estigma, né, em cima Preconceito. Existe um disso aí, estigma, é um né? ferimento na autoestima, É. na aceitação social. Eu acho que a obesidade ainda precisa ser muito bem trabalhada. Tanto na tecnologia como no- e tá ligado a tudo, né? Diabetes. Agora, oncologia Estilo está de mais vida. comprovado, né? Então, Nossa. a parte de câncer, né? Então, tá tudo... Ela tá linkada, acho que quase tudo. Todos os guidelines atuais de diabetes, todos colocam que o foco do diabetes tipo 2, quando ele tem excesso de peso, o primeiro foco é perder peso. Entendeu? A gente não está tratando, você tem que tratar a fisiopatologia da doença, Sim. que é a resistência insulínica, tanto periférica e também assim, o acúmulo de gordura nos órgãos. Daniel até estava comentando, hoje em dia você vai fazer uma ressonância, tem gordura no pâncreas, gordura em quase todos os órgãos. Então, isso vai causando problema. Então, acho que o foco hoje do diabetes tipo 2 é perder peso. Você não precisa de ser magro, porque quando você perde 10% do seu peso, você já melhora a sua condição metabólica. Então, acho que o foco tem que ser nisso, né? Não ter medo de se exercitar. Você não precisa ser, é o que eu falo com os pacientes. O paciente chega desesperado, tem que perder 30 quilos. Não, peraí. Se você perder 10 quilos, sua vida já vai mudar para melhor. Né? Então, acho que isso a gente tem que tentar demonstrar na prática, no consultório. Falar de uma forma leve, que diabetes, se você cuidar desde o início, e hoje a gente tem medicações excelentes que agem na fisiopatologia da doença desde o início. Então, você tem os agonistas de GLP-1, que é o Ozempic, Saxenda, você tem os inibidores de SGLT2, que é Jardiance, Forxiga, que se você começar a tomar desde o início e fizer melhorar a sua alimentação, você não precisa ser perfeito, que ninguém é, mas você consegue controlar a doença e diminuir a chance de ter complicação. Eu tenho um paciente que tem 20 anos de doença, que já no início já usaram até os inibidores de DP4, Galvos, não sei se você conhece, Janúvia, que já são medicações mais novas, que não evoluem com complicação. Entendi. Então, acho que esse tem que ser o foco da nossa diabetopédia. Uma coisa que atrapalha muito também, na obesidade, na atividade física, é a expectativa que você tem projetada, né? De você estar fazendo academia, que você vai ficar com aquele bíceps, aquele abdômen tanquinho. Quando eu muito mais comecei a malhar, eu importante... achei que ia virar o Cristiano Ronaldo. Ô, rapaz, Rafa, quem te iludiu, filho? Mas é muito mais importante a constância, né? Você pode continuar gordinho, mas você tem que perder um pouco de peso, mas o fato de você ir 3 a 4 vezes na academia é muito mais importante do que você ser o tanquinho. Com certeza. Isso vale para o diabetes, vale para a obesidade
E vale para a vida em geral. Para a vida em geral. Muito legal. Nosso podcast é o Ócio Saudável, né? Então, assim, vocês tiveram essa iniciativa a partir do ócio, o momento que vocês ficarem em casa, isso é importante. E aí a gente tá chegando no momento final, como o Rafa falou, né? O ócio, né? Combina com café, vocês vão receber o kitzinho do Reserva do Nosso Vale patrocinador. aí. Rafa gosta que é o patrocinador master, né? Olha! Vou receber o kitzinho de café. E é um momento descontraído, onde a gente vai fazer perguntas sobre questões do ócio de vocês, do dia a dia, né? Da folga, de fato, do trabalho, dessa vida maçante. São perguntas diretas, respostas diretas. Como vocês estão em casal, aí vocês podem responder junto ou cada um vai dar uma resposta quadro diferente. Defina seu Não vai dar ócio. briga não, né? Não é briga não é aquele pra saber se um sabe o do outro, né? Gosta, né? Exatamente. Não, defina seu ócio. Então, resposta rápida, né? Então, pensou, respondeu. Conta pra gente aí um hobby de vocês. Um Muay Thai. Futebol. Flamenguista doente. Opa! Ao Vasco. Vamos todos cantar de coração. Sacanagem, né? Esse time pequeno. Um filme. A Lista de Schindler. Bom filme. Esqueci o nome do filme aqui. É aquele de Coppola da Guerra. Resgate do Soldado Ryan? Não, esse é de Spielberg. É, Spielberg. Você gosta muito desse. Fugiu aqui agora. Mas aquele filme de 3 horas mesmo. Eu sei qual que você tá falando. Eu esqueci o nome desse filme também. Apocalipse Sinal. Uma música. O Dani sabe, eu nunca sei os nomes. É Revivalist, tem umas músicas que eu... A gente é uma gosta de uma banda. banda chamada Revivalists. Pronto, já respondeu da Bamba. Então. Um livro. Um livro. Dalai Lama, O Segredo da Felicidade. Esse livro é maravilhoso. Olha, o que surgiu na minha cabeça aqui. Pai Rico, Pai Pobre. Bacana aí, ó. Robert Kiyosaki. Uma comida. Lagosta, eu ia falar moqueca de lagosta. Feijoada. Uma viagem inesquecível. A que a gente vai fazer agora para Itália. Então, na verdade, esse é um sonho de viagem. Você já foi na Sonho. Itália? Sonho. Não, Então, esse é o esse é um sonho da sonho. Esse é um viagem. sonho É de que a gente viagem. gostou, amor. Uma que foi inesquecível. Eu adorei aquela para Bonito. É, bonito. A gente foi com as crianças. E é um sonho de viagem à Itália. Esse Sonho é de viagem à Itália. Itália. Vão adorar. Se bem que teve aquela vez também da viagem da radiologia, que por acaso a gente se encontrou lá, que a gente experimentou alguma cerveja mesmo? diferente lá no Rio, né? Eu, você, Cassinho. A gente experimentou várias cervejas. Esse é um... Algumas aqui na boca foram várias, né? Ó, muito obrigado. Queria que vocês deixassem, se quiserem, né, contatos seus, da própria... Como a pessoa acha a Diabetopédia na internet, né? No Isso, fala Instagram. aí pro nosso público aí, quem tá nos No YouTube, ouvindo, né? nos vendo, enfim. A oportunidade de estar aqui, divulgar o trabalho e estaremos sempre à disposição. E para você que tem diabetes, eu queria... tem um familiar com diabetes, queria dizer para não esquecer a diabetes. O importante é ter metas e você correr atrás dessas metas. E a Diabetopédia vai ajudar você a entender melhor o processo Com certeza. e a conquistar a sua saúde a longo prazo. E Redes sociais. o Instagram qual que é? O Instagram é @diabetopédia. YouTube é Diabetopédia. No Facebook também é @diabetopédia. Tem um canal no YouTube, Diabetopédia também. Tudo com o nome Diabetopédia, você pode Na procurar. internet é diabetopédia.app. .app. Sem Que é Sem www, né? App para quem não sabe, é a abreviatura de aplicativo em inglês, né? App. Mas tem o diabetopédia.com também, que funciona como uma landing page. Através dela, você já consegue entrar no aplicativo. Eu entrei nessa e fui para o aplicativo, por acaso, você tá falando. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado a você que está nos assistindo, nos ouvindo até o momento. Foi um excelente episódio, né? Muito esclarecedor. Divulguem, né, para os seus familiares, né, amigos, pessoas que você conheça que tem diabetes, né, ou que tem algum parente com diabetes, que aí você vai abranger muita gente e vai ajudar Com muita certeza. gente. Obrigado a todos, galera. Bom ócio. Bom ócio a todos.